Inspirado pelo autor do canal helênico-americano Pick the Pagan, hoje eu começo uma série de postagens de pequenas leituras dos capítulos da obra Sobre os Deuses e o Cosmos, do filósofo Salustio. Salustio era um filósofo platônico, platonista, do quarto século já da nossa era, época em que já ocorriam grandes embates com o cristianismo e a ascensão do Império Romano. Essa obra de Salustio, Sobre os Deuses e o Cosmos, é de grande importância, pois ela é um tipo de catecismo sobre a tradição helênica no momento que ela necessitava se fortalecer e ser o mais clara possível diante do alastramento da doutrina cristã. Mesmo fincando raízes e orientações muito específicas, orientações filosóficas muito específicas do pensamento grego, como o platonismo e o pitagorismo, ainda é de suma importância para a gente compreender a quantas andavam as crenças e o pensamento grego naquela época, já que são palavras de alguém que vivia aquela tradição e não pessoas alheias a ela. Outro objetivo aqui, mais uma vez, é colocar à disposição dos devotos modernos, dos deuses gregos, e mesmo os curiosos, saberes que vão além das narrativas mitológicas, que muito em voga, e muitas vezes interpretadas como se refletissem crenças gregas de fato. Entre outros problemas que as histórias da mitologia causaram, alguns desconfortos causados pela mitologia, já para os gregos há muito tempo, porém, desafios, questões já superadas pelos próprios gregos há milênios. Não é novidade nenhuma. E, uma pequena observação, nem todos os demais ramos filosóficos concordam inteiramente com a doutrina exposta pelo Salustio, a doutrina especificamente mais para o platonismo. Porém, existem pontos em comum que podem ser observados. Até tem um dos nossos vídeos do canal, que é sobre a natureza dos deuses, eu exponho alguns filósofos distintos, e o quanto tem muita coisa em comum entre eles. Então eu sugiro que assista ao vídeo sobre a natureza dos deuses. Então, começo agora a leitura do primeiro capítulo. Eu tenho em PDF, em mãos aqui, uma tradução do Nogueira Souza. Foi traduzido para o português a partir da tradução do Thomas Taylor e Gilbert Murray. Então, agradeço muito a essa pessoa que traduziu para o português essa belíssima obra do Salustio. E eu começo, primeiramente, com uma nota aqui do próprio imperador Juliano, o que dizem que é o apóstata, que ele conheceu Salustio, Então, e aqui tem uma citação do próprio Juliano, que diz assim: aparentemente um recado, uma mensagem que os deuses enviaram para o imperador, que é assim: pois estaremos sempre com você, em qualquer lugar, eu, Hélios, Atena e Hermes, e conosco todos os deuses que estão no Olimpo, e os deuses do ar e da terra, e todas as formas de divindades em qualquer lugar, enquanto você estiver conosco, sendo leal a seus amigos e bondoso com seus súditos, liderando e guiando-os para o bem. Nunca se renda a seus desejos ou aos deles. Essa fala está numa obra chamada Discurso a Heráclios. E agora o primeiro capítulo. Eles são tão pequenininhos que hoje eu vou colocar fazer a leitura de 3 capítulos. Então, primeiro, o que o discípulo deve ser e a respeito de concepções comuns. Aqueles que desejam ouvir sobre os deuses devem ser bem guiados desde a infância e não ser habituados a crenças tolas. Devem também estar em boa disposição e sensatos, para que possam adequadamente assistir aos ensinamentos. Também devem saber a respeito de concepções comuns. As concepções comuns são aquelas com as quais todos os homens concordam assim que as escutam. Por exemplo, que todo Deus, aqui e em qualquer outro lugar, a divindade, a natureza divina, é boa, livre de paixões e livre de mudanças, pois tudo que sofre mudança, assim a sofre para o pior ou o melhor.
Se muda para o pior, é feito inferior. Se muda para o melhor, quer dizer que antes era pior, né? Deveria ter sido pior antes, inferior antes. Capítulo 2. Que Deus, ou a natureza divina, é imutável, não gerada, eterna, incorpórea e não existe no espaço. Deixe o discípulo assim ser. Deixe os ensinamentos serem do seguinte modo. As essências dos deuses nunca vieram à existência, pois aquilo que sempre é nunca vem à existência, e aquilo que existe para sempre possui força primária e por natureza não sofre nada, e nem consistem de corpos. Então, a essência dos deuses nunca vieram à existência e não consistem de corpos, pois mesmo em corpos os poderes são incorpóreos, nem estão contidos no espaço, pois isso é uma propriedade de corpos, nem estão separados da prima causa nem de um ao outro, assim como os pensamentos não estão separados da mente, nem atos de conhecimento da alma. Sobre os mitos, capítulo 3. Por que são divinos? Podemos muito bem perguntar, então, por que os antigos renunciaram a essas doutrinas e fizeram uso de mitos? Há a primeira vantagem dos mitos, a que temos que buscar e não deixar as nossas mentes ociosas. O fato dos mitos serem divinos pode ser observado através daqueles que os usam. Os mitos foram usados por poetas inspirados, pelos melhores filósofos e por aqueles que estabeleciam os mistérios e pelos próprios deuses nos oráculos. Mas o porquê dos mitos serem divinos é dever da filosofia investigar, já que todas as coisas existentes se regozijam no que lhes é similar e rejeitam o que não lhes é similar. As histórias sobre os deuses devem ser como os deuses. Assim, elas podem ser dignas da essência divina e tornar os deuses bem dispostos àqueles que deles falam, o que poderia ser feito apenas por meio de mitos. Assim sendo, os mitos representam os próprios deuses e a sua bondade. Sujeita sempre à distinção do dizível e do indizível, o revelado e o não revelado, o que é claro e o que é oculto, já que assim como os deuses fizeram os bens das sensações comum a todos, mas aqueles do intelecto apenas aos sábios. Então, os mitos afirmam a existência dos deuses para todos, mas quem e o que eles são apenas para aqueles capazes de entender. Eles também representam as atividades dos deuses, os mitos, né? Os mitos também representam as atividades dos deuses, pois pode-se chamar o mundo de um mito, no qual corpos e coisas são visíveis, mas as almas e mentes ocultas. Além disso, desejar ensinar a todos toda a verdade sobre os deuses produz desdém nos tolos, pois eles não podem entender e não possuem zelo pelo que é bom, enquanto que ocultar a verdade através de mitos previne o desdém do tolo e força os bons a praticar filosofia. Desculpa, o YouTube com seus anúncios, mas enfim. Mas por que colocam nos mitos histórias de adultério, roubos e patricídio e todos os demais absurdos? Não seria talvez algo digno de admiração, feito assim para que através do visível absurdo a alma possa imediatamente sentir que as palavras sejam véus e que acredite que a verdade seja um mistério?